Bom, vamos começar a aula de hoje falando sobre lateralidade, direita e esquerda. Bom, onde vocês estão vendo a setinha direita é a nossa direita. E para onde está a setinha amarela é a esquerda, ok? Então a Pro vai procurar sempre colocar essas cores: vermelho para a direita, amarelo para a esquerda. Observem esse elefantinho. O elefantinho ele está olhando lá para a paisagem. É a mesma direção que nós estamos olhando, ok? Então nós estamos olhando na mesma direção que o elefantinho. Os dois estão olhando para frente. Então nós estamos na mesma direção. A nossa parte da frente do corpo está na mesma direção. O elefantinho está com a parte da frente dele direcionada lá para o pôr do sol. E nós também, a parte da frente do nosso corpo está direcionada para o pôr do sol. Então quer dizer que a orelhinha direita dele é a mesma orelha direita da nossa. Então onde está a bolinha direita, bolinha vermelha, é a orelha direita dele. Então a nossa também é a orelha que está desse lado da bolinha vermelha. A nossa orelha esquerda também é a mesma orelhinha do elefante, porque nós estamos olhando para a mesma direção. A nossa parte da frente está virada lá para o pôr do sol, ok? Então, quando vocês verem um desenho, quando vocês observarem um desenho, vocês precisam primeiro observar qual direção está esse corpo. Se estiver na mesma direção que a de vocês, vai ser a mesma direita e a mesma esquerda para nós, ok? Como assim? Vamos lá. Observem agora o elefantinho. O elefantinho não está olhando mais para a mesma direção que a gente. Nós estamos olhando lá para o pôr do sol e ele está olhando para nós. Então, agora não estamos na mesma direção. Agora, a orelhinha esquerda dele está do lado oposto da nossa. Então, observem que agora a nossa orelha direita continua sendo onde está a flecha vermelha lá em cima, só que a dele agora é do outro lado, porque ele não está mais na mesma direção que a gente. A parte da frente dele está virada para outra direção. Então, a direita dele inverteu, porque a parte da frente dele está virada para outro lado, ok? Então, a nossa esquerda continua sendo onde está a flecha lá no fundo, e a nossa direita continua sendo onde está a flecha lá no fundo vermelha. Só que para o elefantinho mudou. Agora, a orelhinha direita dele é a que está virada para o outro sentido. Vamos entender melhor. Essa garotinha, ela está virada lá para a paisagem. Então, a mãozinha direita dela é a mesma mão direita que a nossa. Vamos marcar aqui. Ela também está virada para a mesma direção que nós. A parte da frente dela está apontando para a mesma direção que a gente. Nós também estamos com a nossa parte da frente viradas lá para a árvore, para o caminho, para as montanhas. Então, a mão direita dela é a mesma que a nossa, desse lado aqui. Nosso lado direito é o mesmo lado direito que a dela. E aqui, o lado esquerdo dela também é o mesmo lado esquerdo nosso. Porque ela está virada para a mesma direção que a gente. A parte da frente dela está para a mesma direção que a nossa. Só que observem aqui agora. Ela não está mais com a parte da frente virada lá para a mesma paisagem que a nossa. Ela não está observando a mesma coisa que a gente. Nossa parte da frente está virada lá para trás. Já a dela mudou de direção. Então, a mãozinha dela, que é aqui, observem. A mãozinha dela, que era a direita aqui, ela se movimentou, se virou e se posicionou do outro lado. Agora, nessa próxima imagem, a mãozinha direita dela não é mais a mesma nossa, porque ela mudou de direção. Como que a gente pode entender isso melhor? Observem. Essa moça, mais um exemplo. Ela não está na mesma direção que nós. Ela está de costas para o que a gente está vendo. A parte da frente dela está para outra direção. A nossa direção está apontando para o sofá. Nós conseguimos ver o sofá, conseguimos ver a cama. Então, nossa frente está observando outra coisa. Já ela está de costas para tudo isso. Então, não estamos na mesma direção. Então, o nosso lado direito é onde a flecha está apontando.
flecha vermelha. Nosso lado esquerdo é onde a flecha amarela está apontando. Só que para ela, como ela está em outra direção, o lado direito dela, do corpo dela, é esse aqui. E o lado esquerdo é esse aqui, porque nós não estamos na mesma direção, ok? Vamos continuar. Agora sim. Agora que ela virou para a mesma direção que nós, ela está vendo a mesma coisa que nós, a parte da frente dela está na mesma direção que a nossa. Agora sim, a mão direita dela está aqui, a mão esquerda dela está aqui, e a mão direita está aqui, na mesma direção que a nossa, porque ela também está vendo a mesma coisa que nós. A parte da frente dela está visualizando a mesma coisa que nós. Vamos entender isso. Vamos lá. Observem a primeira posição que a bonequinha está. Aqui. Aqui, a mão direita dela é o mesmo lado que o nosso. E a mão esquerda dela é o mesmo lado que o nosso. Tá? Então, ela está na mesma direção que nós. Ela está virada lá para o fundo branco. Então, ela está na mesma direção que nós. Nossa parte da frente está na mesma direção que a parte da frente dela. Só que observem que se ela se virar, olha aqui onde está indo a mão direita dela. A mão direita dela vai virando junto com o corpo. Então, não muda o lado, só muda a direção. Então, olha a mãozinha direita dela para onde vai aqui agora. Então, quer dizer que quando ela se vira, a mão direita dela não muda. Ela só muda de direção quando a gente observa. Então, aqui a gente vê que a mãozinha, observem aqui. A mão direita estava aqui, quando ela está na mesma direção que a nossa. Agora, quando ela se vira, a mão direita para desse lado, porque a direção dela já é outra. Ela já está olhando para outra coisa. A frente dela está lá para a nossa parte de trás. Ok? Continuando. Aqui, essas duas garotas olhando também o pôr do sol. Então, elas estão viradas para a mesma direção que a nossa. A parte da frente delas está lá olhando o pôr do sol. E a nossa também. A gente também consegue observar. Ok? Então, nós sabemos que quando está na mesma direção que nós, o lado direito delas é o mesmo que o nosso. Esse é o ombro direito dessa moça. E esse daqui é o ombro esquerdo dela, igual ao nosso. Aqui nós temos o ombro direito dessa moça e o ombro esquerdo, porque as duas estão olhando para nós. Ok? Essa mão que está levantada é a mão direita, é a mesma mão nossa, porque elas estão na mesma direção, tá? Aqui, vamos lá. Se eu pedir para vocês localizarem no menino loiro, qual é a mão direita dele? Ele está na mesma direção que nós. Então, a mão direita dele é a mesma que está na nossa direção. Então, aqui é a mão direita. Só que se eu pedir para vocês localizarem qual é a mão direita do menino ruivo, cabelo castanho, ele não está na mesma direção. O que a gente pode fazer? Se posicionar igual ele, virar na direção que ele está olhando e ver qual que é a mão que está apoiada e a que está em pé. Então, localizem primeiro a mão direita e esquerda de vocês e se virem se posicionando igual o menino. Então, a gente vai perceber que essa é a mão direita, ok? Tentem sempre se posicionar. Ele não está na mesma direção que nós. Se você se virar e se posicionar igual a ele, você perceberá que aquela é a mão direita, ok? Ou a gente pode só lembrar que ele não está na mesma direção. Então, essa mão, que seria a do lado mais próximo nosso direito, agora vira a esquerda, porque ele está na posição invertida da nossa, em outra direção, ok? Vamos para o próximo. Então, essa foi a explicação de lateralidade direita e esquerda. Vamos começar a apostila no próximo vídeo.